Nessa segunda parte, certo, da nossa aula de matemática, ontem eu falei sobre o trabalho. Para quem ainda não sabe, para quem não estava na aula ontem, o nosso trabalho é a página 11 da nossa apostila, que a Pro explicou para vocês que vocês vão fazer o quê? Uma maquete de um cômodo de uma casa. Pro, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma caixa, ou uma caixa de sapato, uma caixa de mercado. Vou pegar a minha caixa e nela eu vou ter que montar uma estrutura de um cômodo de uma casa. Ah, professora, eu quero fazer o banheiro. Então eu vou lá e vou fazer o banheiro de uma casa. Ah, professora, eu quero fazer a sala. Eu vou fazer todos os móveis para ter o quê? O cômodo da minha casa. Só que é só isso? Oi. Pode montar com o que você quiser. Só que o trabalho não é só montar a casa. A casa vai ter que ter medidas. Então eu vou ter que anotar também, depois eu vou montar a estrutura do trabalho para vocês, do quê? Quanto que tem de comprimento, quanto que ela tem de largura, qual a área total desse cômodo da minha casa que eu montei, o que certo? Não é só chegar e montar a nossa casa, nós vamos ter que ter toda uma representação matemática em cima dessa nossa maquete, certo? Então já podem começar a pensar no que vocês vão montar. Eu tenho lá na página 11 e na página 12, lá na página 11 e na página 12 está explicando o que vocês têm que fazer, certo? Continuando a nossa apostila. Não, cada um vai fazer o seu. Oi. Lá no Acadesc a professora vai mandar as datas do trabalho, os títulos dos trabalhos, o que é para ser feito e como deve ser feito. E no Moodle também vai ter as explicações, tá bom? As próximas páginas é sobre o trabalho, então a página 11, a página 12 e a página 13 nós não vamos fazer na live porque é do nosso trabalho, tá bom? Vamos... Espera aí então, só um minuto. Galera, voltei, acho. Vamos lá. Tá tudo certo? Vocês estão me vendo? Não tem jeito, turma. Ó, turma, tá, deixa eu falar. Quarto ano, 11, que é do nosso trabalho, a página 12, a página 13, nós vamos pular, porque é do nosso trabalho, então a gente não vai fazer ela agora, só quando for executar o nosso trabalho, certo? Então nós vamos para a página 14, que é ampliação dos saberes. Hora de resolver problemas. Alicia, lê para mim a número 1. Lembra que nós acabamos de fazer um exercício igual a esse lá da área da nossa casa? Então, retangular, eu tenho, eu já tenho até o desenho aqui na lousa, retangular. Eu tenho o quê? Eu tenho 5 metros de comprimento,
por 4 de largura. Como que eu vou fazer essa conta mesmo para descobrir a área aqui dentro? Exatamente. Antes de vocês fazerem, agora a número 2. Lê para mim, Pedro, a número 2. Peraí que tem microfone ligado. Pedro, pera um pouquinho que tem gente com o microfone ligado. Você, Pedro, liga o seu e fala. Só um minutinho, Piffer. Pronto, pode falar. Número 2. Do objetivo? Preparou? Oi. Vai, Pedro, eu tô ouvindo, pode falar. Ou seja, ele vai fazer um canteiro que tem 4 metros de comprimento por 1,5 de largura. Como é que a gente vai descobrir de novo essa área? 4 vezes 1,5. Malavase, lê o número 3 para mim. Malavase, o número 3, lê para Pro. Professora, esse é diferente. Por que é diferente? Eu sei que a minha área, olha aqui na lousa, eu sei que a minha área total, eu vou fazer um pouquinho mais para baixo. Eu sei que a minha área total aqui é de 72 metros, certo? Ou seja, eu já sei o meu total, que é de 72. E eu sei que um desses lados tem 8. Como que eu vou descobrir o outro lado? O que eu tenho que fazer? Esse lado X eu não tenho. Como que eu vou fazer para descobrir esse daqui? Alguém sabe me dizer? Não! É de vezes quando eu tenho esse daqui vezes esse daqui que eu vou descobrir a minha área. Mas não, eu já tenho a minha área e eu tenho esse lado aqui. Eu tenho, prestem atenção, eu tenho a minha área e eu já tenho esse lado que é 8, mas eu não tenho esse lado. Como que eu vou descobrir esse lado de cá? Eu tenho esse número e esse número. Como que eu vou fazer? Exatamente, eu vou dividir. Eu vou dividir o que, Pedro? 72 por... Olha aí na apostila, 72 por quanto? Aí eu vou descobrir qual é o outro lado que eu tenho. Certo? Número 4. Lê para mim, Gabriel Pífero, número 4. Ou seja, ele tem uma área de 1.200 metros, certo? 1.200 metros
é toda a área que ele tem, ou seja, um terreno grandão com 1.200 metros, tá? Aí ele vai construir áreas de 350 metros quadrados, 2 torres de 350. Quando eu penso em 2 torres de 350, quanto que eu vou usar desse terreno? 2 torres de 350. Quantos? 7. Isso, Malabase, 700. Porque eu tenho. O que vocês vão calcular? Ele tem 1.200. Ele tem 1.000. Não, vamos lá, espera um pouquinho que a prova vai falar. Ó, ele tem uma área total de 1.200, certo? Esse é o tamanho do terreno, 1.200. Ele vai construir 2 torres de 350, ou seja, ele tem uma área aqui de 1.200 e ele vai, é um terrenão esse daqui. Ele tem um terreno gigante e ele vai construir, ele tem 1.200. Ele vai construir uma torre aqui de 350, mais uma torre aqui de 350. Quanto que é 350 mais 350? Quem sabe me falar quanto que... 700. Eu tenho 700. Só que a área dele é de 1.200. Então ele vai usar 700. Quanto que vai sobrar para ele a área de lazer? Quem sabe me dizer que conta que eu vou fazer aqui com esses 2 resultados? De menos. De menos. Por que de menos? Eu vou tirar 700 de quê? Não, a Alicia tá certa o que ela tá falando. Ele vai tirar 7. Gente, presta atenção no que a professora tá falando. Para de ficar chutando. Matemática a gente não tem que chutar. Matemática a gente tem que fazer, pensar, calcular. Eu tenho um terreno de 1.200. Eu vou usar 2 torres de 350, que vai me dar um total de 700. Ou seja, desses 1.200 de espaço, eu já tirei 700. Que conta que eu vou fazer para descobrir o quanto que me sobrou? De menos, por quê? Eu tenho 1.200, ó o microfone, 1.200 menos os 700 que eu vou usar em 2 torres. Quanto que vai me sobrar para a área de lazer? Exatamente. Então vocês irão fazer essas contas 1, 2, 3 e 4 e amanhã a gente corrige junto e continua na 5, na 6 e assim por diante, certo? É para fazer agora, não é para fazer amanhã só a correção, tá bom? Continuem fazendo, que amanhã, quem falar assim, ai Pro, eu não terminei, não tem problema, vai terminar uns 5 minutinhos antes para depois a gente corrigir junto, tá bom? Certo? Tchau, até amanhã, tá bom, turma?